Shalom. Vocês têm shalom? Sabe o que significa shalom? Shalom é mais do que paz. Se tem alguma coisa errada com você hoje, você não está usufruindo do shalom de Deus. Mas nós estamos aqui para buscarmos esse shalom, e nós vamos buscar shalom até o dia da nossa morte. Isso é uma promessa que Deus nos dá e Ele há de entregar. Porque Ele está aqui, vivo. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas essa manhã? Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Foi lido recentemente aqui o início do capítulo 12, eu acho que pelo pastor Isaías. Mas nós vamos ler o final do capítulo 12, a partir do versículo 17. Irmãos, existe uma luta hoje sendo travada no mundo espiritual. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe. Mas essa luta continua sendo travada. E eu aconselho vocês, prestem atenção, porque o inimigo quer sempre roubar aquilo de melhor que Deus tem para nos entregar. Amém? Diz assim o texto: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fácil, né? A gente que é crente já há algum tempo, a gente lê isso aqui, a gente nem se percebe que muitas vezes nós não fazemos. Mas que bom que a maioria aqui concorda que não é fácil cumprir isso. Mas nós temos a lei do Espírito e da vida que atua por meio de nós, para que nós possamos alcançar isso. Isso é uma promessa, na verdade. Você vai ver Paulo, através da Epístola de Romanos, ele explicando o Evangelho. Ele escreve para os romanos e ele, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai explicar o que é o Evangelho. Não é por obras, é pela graça de Deus. Você pecou e de repente veio aqui hoje à igreja, eu vou pagar pelos meus pecados. Não, nós não podemos pagar os nossos pecados. Os nossos pecados já foram pagos naquela cruz. Jesus morreu e nos trouxe a possibilidade da vida. Ele nos reconciliou com o Pai. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, no capítulo 12, ele explica, depois de ter explicado o Evangelho, ele passa a falar o modo de viver dos crentes, dos filhos de Deus a partir daí. E ele vai falar que nós somos como um sacrifício vivo, a oferta do nosso corpo. Agora não adianta mais a gente oferecer bois e ovelhas no altar do Senhor, nós nos oferecemos a Deus. E a partir daí ele vem falando, vocês precisam proceder assim, assado. E aqui eu vou falar para vocês, ele vai falar sobre amor e justiça. Sejam honestos, façam bem, busquem o amor, amem os seus inimigos, ajuntem brasas vivas sobre o altar. Resumindo,
faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Entenderam qual é o cerne dessa mensagem? Façam a sua parte e deixem o resto com Deus. Eu vou contar para vocês uma história. Essa mensagem ela já chegou a mim já há algum tempo, já tem umas 2 semanas. E nesse meio tempo eu tive um sonho. Eu morei durante um tempo, uns 10 anos mais ou menos, num outro condomínio, e lá tinha uma família, lá tinham muitos desafios, uma dificuldade em certo ponto, regularização, e a gente tinha muitos desafios, e ainda mais na época que começou a ter muita violência em Niterói, não sei se vocês lembram. E essa família sempre foi oposição, sempre perseguiu a gente. E desde aquela época a gente já entendia que o que perseguia a nós não eram as pessoas, mas o que estava atuando por meio delas. E recentemente, do nada, eu tive um sonho. E essa mulher, ela se achegava a nós para tentar subtrair alguma coisa. E eu falava, não faça isso. Tentava amigavelmente, e ela começava, não, eu vou fazer, e subia uma escada, e de repente ela caía com uma queda de morte. Ela caía meio para trás, assim, caía de cabeça. Mas ela não morreu. E ela ficou meio paralisada, assim, sofrendo do acidente. Eu senti muita compaixão dela. E nós fomos ajudá-la. E a gente estava tratando dela e tal, e acabou o sonho, e eu acordei assim com regozijo no coração a partir disso. Recentemente eu soube o que aconteceu. Essa família, né, que não era só ela, mas a família inteira, ela transitava nesse meio de maldade, de perversidade, e por isso ela se opunha a nós. Essa família se desfez. E foi algo que eu acredito que tenha sido muito traumático, porque eu soube que ela ficou numa depressão profunda. E ela estava pedindo ajuda até para as pessoas que estavam perto dela, que ela já tinha maltratado também. E eu pensei assim, poxa, como que a vida dá voltas? E eu confesso a vocês, irmãos, eu não quero que vocês se escandalizem, mas teve um tempo que eu cheguei a pensar que eles podiam ter um acidente e morrer. E esse é o nosso coração, irmãos. Nós estamos sempre na luta contra o pecado, contra o mal que habita em nós. Mas eu tive muito regozijo em ver essa situação e falar, cara, eu tenho compaixão por essa pessoa. Não resta nenhum mal dentro de mim contra ela. Graças a Deus. E quando nós vamos ler esse texto de Romanos, nós precisamos ver que Deus é amor e Deus é justiça. E nós somos filhos de Deus e nós precisamos ser amor e justiça. Só que existe um ingrediente que ele vem nesse texto, no versículo 19, que é a tal da vingança. E o texto vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. Ela não pertence a nós. Deus é amor e Ele é justiça. Para Ele executar a sua justiça, Ele vai ter que exercer a vingança. E o dia que se achega é o dia da vingança do nosso Deus. E Ele se manifesta com ira, Ele se ira contra o pecado, Ele ama os homens, e isso já foi feito. Ele deu o seu Filho, quer mais? Pela nossa vida, nós somos pecadores também, só que agora nós nos investimos nesse momento de buscar isso que nós falamos no início, que é difícil. Nós sabemos que é difícil, mas a nossa parte é amar e sermos justos, dentro da nossa visão restrita. Se Ele tem a visão ampla e perfeita, só Ele pode exercer a vingança. Vamos falar primeiro da nossa parte. O amor, eu acho que todos entendem. Eu gosto de explicar o amor a partir do que eu entendo como
o antônimo de amor, que muita gente fala que é ódio, mas eu entendo que o antônimo de amor é egoísmo. Porque aquele que ama se entrega, se dá, faz a coisa pelo outro. Por isso que é mais importante que nós servamos do que sejamos servidos. Há mais prazer nisso, inclusive a Bíblia garante que há mais prazer em servirmos do que sermos servidos. E Deus fez isso por nós quando entregou o seu Filho. Ele desceu ao mundo, o próprio Deus, e em forma de homem, Ele se entregou para a nossa restauração e para o retorno a Ele. A gente repete isso o tempo todo, mas o significado é tão profundo. Ele é amor. Nós não podemos alcançar a profundidade desse amor, irmãos, mas nós precisamos imitá-lo e segui-lo dentro desse propósito. E Deus é justiça também, e nós precisamos ser justos. Só que aqui eu entendo que a nossa justiça é uma justiça de exercer o ato de ser justo. Enquanto nós buscamos ser honestos, sermos imparciais, nós olhamos para as pessoas e sabemos que elas têm diferenças, e por isso nós vamos buscar ajudar naquilo que elas precisam, não naquilo que elas nos são úteis, por exemplo. Quando eu ajudo uma pessoa, quando eu sirvo uma pessoa esperando algo em troca, eu não estou exercendo essa justiça. E somos bondosos, só que num mundo de injustiça, que nós conhecemos muito bem, a justiça do cristão, ela vai ter dois obstáculos: a dor e o perdão. Na prática, nós somos, como eu falei nesse exemplo inicial, nós somos perseguidos o tempo todo. E nós somos injustiçados. Você que quer ser justo hoje em dia no mundo, não é fácil. Nós vamos enfrentar as dificuldades de, até hoje, tentar convencer uma pessoa de que uma ideia é errada. Porque o mundo hoje, ele está mergulhado em trevas, em ideias erradas, em mentira. E as pessoas querem reafirmar essa mentira sobre nós e sobre os nossos filhos, fazendo com que eles sigam numa outra direção que não é que Deus tem para nós. E enquanto nós, de certa forma, lutamos contra isso, apenas sendo quem nós somos, filhos, buscando a verdade de Deus e buscando exercer aquilo que é contrário ao mundo, por exemplo, homossexualismo, cada vez mais nós sofremos perseguições políticas, progressismo, as ideias progressistas no mundo. E pasmem vocês, irmãos, dentro da igreja, muitas vezes essas ideias tentam entrar dentro da igreja e nós somos perseguidos aqui dentro sobre um falso amor, um falso cuidado. As pessoas tentando imprimir ideias falsas aqui dentro e fazendo: vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Eu não sei quantos de vocês estão assim se percebendo, e eu peço que enquanto eu falo, vocês pensem sobre os casos que já aconteceram com vocês desde o início da vida de vocês, sobre dor. A maioria aqui já está numa idade adulta, e eu fico vendo os adolescentes, às vezes, iniciando nessa caminhada, quantos traumas, quantas traições, quantas pessoas que nos maltrataram, quantas mentiras que foram faladas por trás de nós, quanta falsidade, quanta perseguição. E isso cada vez mais vai nos trazendo um peso e traumas a partir dessa dor. E você, basicamente, na área que cabe a você, você tem duas alternativas. Ou você cuida por você mesmo, ou você entrega a Deus. Quando somos maltratados, quando somos feridos, nós podemos absorver essa dor, guardá-la no nosso interior. Isso é muito ruim.
ou nós podemos passar para o revide. Por isso que a dor é um obstáculo muito grande na nossa vida, se nós não conseguirmos lidar com ela. Sabe, a dor, ela tem um propósito. Sabe, eu tenho um corpo que Deus me deu. E às vezes eu estou caminhando e eu tive uma lesão no meu joelho, muito comum nos atletas, né? E aí o que ele faz? Ele continua jogando basquete? Ele tem que parar. Então a dor, ela serve como um mecanismo de proteção do seu corpo. Da mesma forma, essa dor na tua alma, ela vai servir como um mecanismo de proteção espiritual. Porque Deus usa a tua dor. E aqueles que se humilham diante deles, Ele pega essa dor e transforma em bênção. Outro texto que foi lido recentemente, segundo Coríntios 12, quando Paulo vai falar sobre o espinho que ele tinha na carne. E ele especifica lá, porque Deus permitiu que essa dor estivesse em mim para que eu não me orgulhasse daquilo que Ele estava me dando. E Ele complementa, porque quando sou fraco, é que sou forte. Porque o meu poder, diz o Senhor, se manifesta na fraqueza do homem. Então, muitos de nós sabemos que se tudo estivesse certinho, está tudo bem, a gente acaba esquecendo de Deus. Mas quando começa um problema, quando começa uma aflição, nós tendemos a não conseguir resolver por nós mesmos. Aí nós lembramos, tem um Deus que pode. Porque isso eu não consigo, senão teria tentado conseguir. Mas Deus está chamando a gente para conseguir sempre por Ele. É como se nós estivéssemos um poder escondido ali e nós não usufruímos, porque a gente deixa dentro do armário. Porque a gente fala, eu prefiro fazer por mim mesmo. Sabe aquele negócio? Eu prefiro não pedir favor para ninguém, não. A pedir favor para Deus, Ele é teu Pai. Ele quer te dar, Ele já te ofereceu. E Ele não vai te cobrar nada por isso. Jó é um dos grandes exemplos de uma pessoa que sentiu dor na vida. E o final da história de Jó, depois dele ter perdido tudo, e aí Deus depois vem restaurar, mas tem uma história, ele ora pelos amigos, os amigos dele vão lá, apontam o dedo, falam, você só pode estar sofrendo isso por causa de um pecado, e isso até é uma história que desmistifica que a dor que nós sentimos tem uma justificativa no pecado. Não necessariamente. Por exemplo, nós temos agora esse caso que nós estávamos clamando agora. Aí você fala, mas porque os pais pecaram. E Jesus já falou para o cego. Por que ele é cego? Porque ele pecou por causa dos pais. Não, nem ele, nem os pais, mas ele é cego para que se manifeste a glória do Senhor. E Jó foi assim, no final da vida, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Se Deus hoje te entrega uma restrição, é porque Ele quer falar alguma coisa contigo. Então, cabe a você enxergar essa restrição como um ganho, como uma propriedade de bem-aventurança, que Deus está no controle de tudo. Outro exemplo que eu posso citar é Davi. Davi perseguido por ciúmes, super injustiçado. E aí você vê ele vagueando no deserto de caverna em caverna, enquanto um rei ciumento quer acabar com ele, mas ele já tinha sido ungido rei, mas ele espera. E você acha que ele não estava ali sentindo dores, aflições, ansiedades, como muitos de nós hoje estamos sofrendo? Espere no Senhor. Ele teve várias chances de matar Saul, mas não o fez.
mas foi durante esse tempo que ele escreveu os salmos mais lindos de aflição. Use essa dor como ingrediente de Deus na tua vida para produzir para Ele, para amá-lo mais, para se render. Deus não despreza a sua dor, meu irmão. O segundo obstáculo é o perdão. Perdoar é difícil para todo cristão, mas é algo que nós precisamos lutar para fazer. São traumas, e aí aquele trauma da dor acaba estabelecendo uma muralha na nossa frente. E isso divide, isso atrapalha, isso nos impede de sermos amor, de sermos como Ele é. Perdoar não significa fingir que a dor não existiu. A dor existiu, você precisa assumir que isso existiu, a pessoa te maltratou, a pessoa muitas vezes foi contrária a você, e ela não tem nenhuma justificativa para isso, mas ela simplesmente fez, porque nesse mundo nós estamos sob aflições. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, mas nesse mundo tereis aflições. Não finja que a dor não existiu, então não significa fingir que a dor não existiu, como muitos tentam fazer, e isso mais adiante vai acabar explodindo. Não significa que você precisa confiar naquela pessoa que fez o mal a você. Ah, eu te perdoo, meu irmão, agora, poxa, vem aqui trabalhar comigo, porque você é o cara da minha confiança. Não. Existe um processo de tratamento, existe um processo de perdão, de arrependimento. Pode ser que mais à frente isso aconteça, mas você não precisa disso para poder perdoar uma pessoa, como alguns pregam, infelizmente. E por isso não precisa permitir, perdoar não significa que você precisa permitir que essa pessoa volte na sua vida. O perdão, ele não tem a ver com o ofensor. O perdão tem a ver com você e Deus. Jesus, em Mateus 6, ele vai dizer: se vocês perdoarem aqueles que vos injuriarem, o Pai perdoará vocês. Mas se por outro lado vocês não perdoarem, o Pai não perdoará vocês. Existe um caminho de restabelecimento com Deus a partir do perdão. E nós pregamos isso, nós sabemos que hoje em dia, dentro das próprias igrejas, a falta de perdão é um dos ingredientes que mais impedem que a pessoa se retome esse contato e essa intimidade com Deus. Porque o mal, ele começa a gerar frutos dentro de você. Mas Jesus na cruz, ele estava morrendo, ele foi ultrajado, humilhado, e as pessoas estavam matando ele, mas ele tinha certeza do que ia acontecer com ele, ele tinha certeza do propósito que ele tinha em estar naquela cruz. E quando, muitas vezes, eu falo assim, cara, talvez eu tivesse falado a mesma coisa que ele, mas eu ia falar muito em teoria. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus fala isso de forma profunda, pedindo perdão para os seus opositores, os seus agressores. Outro exemplo que nós temos é José no Egito, e quando você vai ler o final da história, quando Jacó e os irmãos vão parar lá no Egito, e você vê José perdoando os irmãos, você vai ver que coisa linda. Como que aquele homem conseguiu perdoar os homens que venderam ele, que traíram ele e venderam ele como escravo, que mentiram, que profanaram e também sofreram por isso. Mas a convicção de José era tão grande de que
ele estar no Egito era um propósito de Deus, que Deus tinha levado ele para lá, que eu sei que ele não perdoou apenas naquele momento, ele já tinha perdoado no seu coração desde o início. Foi maltratado na prisão injustamente, mas a justiça de Deus estava lá. Irmãos, a falta de perdão, ela gera um peso no nosso coração e faz com que isso impeça com que a gente avance. José não teria terminado a missão dele se ele tivesse com essa falta de perdão no coração dele. Por isso que eu tenho certeza que ele perdoou muito antes. Ele continuou progredindo, porque ele olhava para o Senhor o tempo todo. Sabe, meu irmão, se você hoje tem peso quanto a uma pessoa, quando você tem ódio dessa pessoa, irritação, ressentimento, esses são sintomas da falta de perdão na sua vida. E Deus te chama hoje para você avançar, para você se liberar disso. O revide é uma reação natural do homem pecador. Sabe aquele negócio que você está numa discussão e aquela discussão não termina nunca, porque você tem que sair ganhando? E aí um ofende, aí você ofende mais, aí o outro ofende de volta, aí você ofende mais ainda. E quem é o ganhador dessa discussão? Assim é o revide. Não tem Satanás o ganhador, né, como disseram aqui. Na verdade, nós nos perdemos, é como se nós passássemos de presa a predador. Sabe, um tempo atrás eu tive essa convicção na minha cabeça, que nós somos como ovelhas, nós não somos como lobos. O crente, ele precisa se enxergar como vítima nesse mundo. Você é vítima? Ou você acaba lutando nessa mesma luta? Já viu um lobo lutando com uma ovelha? A ovelha não luta. Infelizmente, ela vai morrer. Porque ela é presa, e nós somos presa. Nós não somos predadores, mas quando você parte para o revide, você começa a querer se transformar num lobo. E aí é a mesma moeda, a mesma maldade. A pessoa tem que sofrer assim como nós sofremos. E o nosso coração começa a gerar raízes para o mal. E isso nos afasta de Deus. Por isso que eu falo que o perdão não é entre você e a pessoa, é entre você e Deus. E a parte de Deus é a vingança. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês: a vingança não cabe a nós. Você está pensando naquela pessoa aí que fez o mal, que você guarda há algum tempo, e você fala assim: eu não vou fazer nada por ela, mas tomara que ela se dê mal. Cuidado, porque o seu coração está preso nisso. Tomara que ela se dê bem, é assim que diz o texto. Se vocês amarem aos seus amigos, vocês não fazem nada demais, é assim que Jesus falou para nós. Mas amai os vossos inimigos, porque essa é a nossa realidade, não a realidade do mundo. É a realidade de Deus e do Espírito Santo, e nós somos filhos de Deus, e por isso nós exercemos dessa forma. O texto diz assim em Romanos 12:19: Amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse texto, ele invoca Deuteronômio, lá no início da trajetória. Quando eu recito José, a gente está falando antes ainda disso, 400 anos antes. Sempre foi essa história.
Sempre foi esse princípio. A vingança sempre foi de Deus. E nós não temos competência para nos vingar. Parece esdrúxulo isso? Parece errado isso? Ah, mas eu vou deixar a pessoa ficar fazendo... Vai! Porque no momento que você começa a agir, Deus fala assim, Ele está agindo. Por isso que Ele fala assim, ó, deem lugar à ira de Deus. Cuidado, inclusive, para que essa ira de Deus não se volte para você, porque se você entrar no mesmo caminho que o ímpio, nós estamos agindo com injustiça também. E quando nós agimos com injustiça, nós somos alvo da ira de Deus. Sabe por que nós não temos competência para a vingança? Porque as nossas emoções estão sempre nos enganando. A nossa visão é limitada. Você não sabe o que vai acontecer mais adiante. Sabe aquele cara que você odiava e que ele teve uma conversão verdadeira, fazia mal pra caramba para você, falava mal de você, de repente ele se converteu, e aí? Você sabe disso? Por isso que o texto fala, amontou e fazendo bem, vocês amontoam brasas vivas sobre a cabeça dele. Pode ser que ele até se constranja com a sua atitude, mas se você revidar, você está fechando o canal. Nós não temos competência para a vingança. A palavra diz também que a nossa justiça é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície, irmãos? É o trapo que é usado para higiene pessoal. A nossa justiça não vale nada, nós só estamos aqui apenas para buscar a justiça e atuar como justiça, mas não para julgar. Assim dizem os textos da Bíblia. Não cabe a nós julgarmos as pessoas. A gente pode analisar as pessoas, mas não julgar para condenação ou absolvição. O revide é contrário à vontade de Deus. Irmãos, é como se, enquanto nós buscamos a vingança, nós estivéssemos aprisionados, nós estamos aprisionados, acorrentados àquela pessoa. Você não consegue caminhar, você não consegue avançar na sua vida, e Deus está te chamando para algo maior. Aquela dor, ela precisa ser usada de uma outra maneira. É para o teu crescimento, é para a tua edificação, é para que você saiba que você não é suficiente, que você precisa entregar a Ele. A partir do momento que nós pegamos isso e tomamos nas nossas mãos a vingança, nós começamos a perder, nós perdemos tudo. E Deus está nos chamando hoje para entregarmos na mão dEle a vingança. Você confia na justiça de Deus? Confia mesmo? A Bíblia diz, a vingança de Deus nunca está atrasada. Mas você fala, poxa, o ímpio está prosperando, ele está fazendo mal e parece que ele prospera. A gente fala, esses políticos aí, eles não acontece nada com eles, vocês que pensam. Já está acontecendo. Ou vocês acham que eles têm vida em si? Que a vida deles não se volta apenas para a ganância, a corrupção, só pensa em dinheiro, a família toda destruída. E às vezes você vai numa família pobre e lá cheio de harmonia, cheio de amor. Eu tenho um colega de seminário. Testemunho, irmãos. Testemunho dos mais lindos. Não é por causa de dinheiro. A justiça de Deus nunca é fraca. Ela não é intermediária. Deus fez uma justiça mais ou menos ali. Ele não fez completa. Ela é sempre forte. Ela é sempre perfeita. E nós precisamos confiar que a justiça de Deus é suficiente. Mesmo que nós não estejamos vendo, porque eu disse, a nossa visão é limitada. O perverso não
escapará da justiça de Deus, tenho certeza disso. Então, quando vocês pensam, mas Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo. El Roi, o Deus que tudo vê, o Deus que me vê, disse Agar, quando foi maltratado pela sua senhora, Sara. Deus aparece para ela e diz, El Roi. Ela diz, El Roi, o Deus que me vê. Sabe, você pensa que Deus não está olhando para você agora, mas Deus está vendo tudo que está acontecendo para você. Deus está vendo todas as aflições, todas as perseguições, todas as injustiças que estão sendo feitas com você nesse mundo. É o Roi. Irmãos, tem duas histórias que eu vou contar para vocês para a gente concluir. São personagens da Bíblia que a gente precisa entender até para poder compreender esse tempo do Senhor, porque muitas vezes você pensa assim, Deus não está sendo justo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, a história da vida e do mundo, ela não diz respeito a nós. Nós podemos participar disso ou não, mas ela diz respeito a Deus. E o final já está traçado. Deus vai realizar. Mas é certo que durante a nossa vida nós vamos ver muito esses casos de pessoas fazendo mal, pregando a injustiça, e elas colhendo as consequências dessa pregação, desse estilo de vida. No livro de Esther, nós temos o exemplo de Mordecai e Amã. A gente fala Esther porque Esther, na verdade, é a rainha Esther, que foi alçada a rainha no Império Persa, que veio depois do Império Babilônico, e era um império mesmo, era assim, enorme. Imagina o Império Romano, era tipo isso, vários países sendo dominados por um. E aí nós temos um rei, que é o rei Assuero, que ele toma Esther como mulher e ela acaba sendo rainha desse império enorme. E Mordecai é o outro protagonista da história, o que mais agiu nessa história, inclusive. E esse homem de Deus, ele foi perseguido por um oficial do rei, chamado Amã. E o rei confiava muito em Amã, entregava toda a administração para Amã. E Amã, em determinado momento, vê que Mordecai não se curva a ele, em sinal de adoração. E esse cara começa a perseguir Amã. E a história, ela vai mostrar exatamente o que é feito. Porque Deus faz justiça. Sabe como é que aconteceu a justiça de Deus? Olha primeiro, eu vou ler Esther 3, versículo 7. Olha a perseguição de Amã, se ela diz respeito a Mordecai. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias, ou seja, em todo o império do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele não queria destruir Amã, ele queria destruir o projeto de Deus. Ele não queria destruir Mordecai,
Ele queria destruir o projeto de Deus. E esse homem, ele vai construir uma forca para enforcar Amã. O decreto já tinha sido lançado. Desculpa de novo. Amã construiu uma forca de 23 metros de altura para poder enforcar Mordecai. O decreto para matar todos os judeus já tinha sido lançado, promulgado já. E Deus faz assim com a história, e Amã é morto no lugar de Mordecai. E os judeus são livres. História bonita, né? Deus fazendo justiça. E aí eu parto para a segunda história. Existia um homem que vivia em uma cidade chamada Jezreel, onde havia o palácio de férias do rei, de repente, que a capital era Samaria, e ele estava lá, o nome dele era Nabote. E o pecado desse homem era ter uma vinha do lado do palácio do rei. O rei um dia olhou para aquela vinha, achou a vinha muito bonita e voltou para Nabote. Nabote, vou fazer uma proposta para você. Eu quero comprar a tua vinha. Eu te dou outro terreno, mas eu quero que ela me sirva de horta, porque é do lado do meu palácio. Nabote diz: Deus me livre, eu vender a herança dos meus pais. Sabe o que isso quer dizer? Na verdade, aquilo que existia ali era uma lei que impedia, e Acabe, o rei, sabia disso, impedia que ele vendesse a herança dos pais, porque era uma lei de justiça hereditária. E ele, na verdade, ele poderia vender aquela vinha para Acabe, não era problema nenhum, mas ele só quis cumprir a lei do Senhor. E Acabe, junto com Jezabel, elas tramam uma vingança e caluniam a Nabote, e Nabote é morto apedrejado por calúnia, dizendo que ele tinha blasfemado. Mentira. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, onde está a justiça de Deus nisso? Morrer? E eu digo, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus, porque eu creio, continuo confiando na justiça dEle. Eu sei que Ele vai fazer a vingança. A gente sabe que depois, pela leitura do livro, Acabe, Jezabel, todos foram mortos a partir desse pecado, e de muitos outros. Mas a partir desse pecado, o próprio Elias vai ter com Acabe, e pronuncia a sentença dele. E todos os filhos de Acabe e Jezabel foram mortos por causa disso. E eu digo para vocês, irmãos, a justiça sempre é feita, mas não diz respeito a nós. Jesus, quando ele entra na sinagoga e pedem para ele abrir o rolo e ler, ele abre um rolo em Isaías 61, ele lê: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, hoje se cumpre essa palavra. Sabe qual é o final da história? O ano aceitável do Senhor. Ele estava ali para promulgar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não lê a segunda parte do versículo. E o dia da vingança do nosso Deus, essa vai ocorrer. Não tem como ninguém escapar da vingança do nosso Deus. Todos os que fizeram mal, eles vão sofrer, se eles não se converterem. Por isso não cabe a nós julgar, mas nós somos esses emissários de amor nesse mundo. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 5, a partir do versículo 2, então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Romanos 12. Amor e justiça nós precisamos ser. Que Amã queria matar os judeus, acabar com o projeto de Deus. Vocês são projeto de Deus, irmãos. Vocês estão no projeto de Deus. Olhem sempre para isso. Busquem sempre isso. Perdoem. Olhem para frente. Livrem-se desse peso. Não é garantia que nós vamos viver. Mas se precisarmos morrer por Jesus, nós estamos prontos, não é verdade? É verdade? Não é verdade? Porque nós confiamos na sua justiça, meu irmão. Por último, vou ler Apocalipse 6, 10. 9, aliás. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. As almas daquele que... vi aqueles que... embaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Essa é a promessa. Irmãos, não faça a parte de Deus, faça a sua parte, e a garantia está aqui de que Ele fará o resto. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês compreenderam o que foi dito aqui nessa manhã. Eu sei talvez que muita gente ainda tem esse peso, que não consegue se liberar, e eu sei que isso tem travado a vida de muita gente no nosso meio. Questões injustas e talvez questões que nem sejam injustas, mas que o inimigo tem atormentado a nossa mente para que pareçam que sejam injustas. Como eu disse, é muito normal a gente querer revidar, é muito normal a gente querer colocar a culpa nos outros sobre coisas que dizem respeito a nós mesmos. E nós precisamos aqui buscar a revelação de Deus sobre aquilo que é nosso. Por que essa dor? Por que você está passando por esse momento? Use isso em favor de vocês, para crescimento e edificação, para que nós nos voltemos cada vez mais para a vontade de Deus. E eu vou chamar vocês aqui, quem quiser vir, e a gente vai orar,
para que Deus ajude a liberar isso sobre a vida de vocês. Podem vir, por favor. Quem quer ajuda para liberar perdão? Quem quer ajuda para liberar uma mágoa? Sentimentos que têm sido aprisionados desde cedo. Sentimentos recentes. Dificuldades de você lidar com oposição. Podem ficar em pé, por favor. Pedir ajuda aos pastores, às pessoas que já estão acostumadas a ministrar. Questões muitas vezes dentro da própria casa, com o marido,